Bom dia, hoje são 27 de agosto de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo mostrando mais um elemento lendário que está nos relatos de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus. Muito bem, no vídeo de ontem, mostrei ali que na lenda de Lucas sobre o nascimento de Jesus, na lenda dele, Jesus ficou em Belém, na Judéia, apenas 40 dias. Na lenda de Mateus, Jesus ficou em Belém da Judéia, ali recém-nascido ou até 2 anos de idade. Muito bem. E depois mostrarei mais erros ainda. Na lenda de Mateus, Jesus, quando saiu de Belém, na lenda de Mateus, Jesus foi levado por Maria e José até o Egito. Na lenda de Lucas, nada de Egito. José e Maria saíram de Belém e voltaram para a terra natal, lá onde eles moravam, em Nazaré, na Galileia. Veja a diferença. No fundo, o Jesus dos evangelhos, e não Jesus histórico, porque o Jesus na história é nada, apenas menção ao nome de Jesus. Estou aqui tratando de Jesus dos evangelhos. Nos evangelhos, lá no Novo Testamento, ali tudo é fantasia, lenda, criação dos escribas judeus e também outros escribas não judeus. Pois bem, ali um mundo de fantasias. E essas lendas de Mateus e Lucas, como são lendas, são puras invenções. O que está em uma lenda não está na outra. E há termos ali altamente contraditórios e não históricos. Pois bem, vamos aqui ao quadro. Vou aqui tratar da pureza de Maria, da Virgem Maria, mãe de Jesus, né? Botei aqui o título, Jesus e a pureza de Maria. Antes de começar aqui o vídeo, quero esclarecer uma coisa. Há uma diferença, uma visão diferente do cristão católico e do cristão protestante evangélico aí, todo mundo, protestante evangélico. Há uma diferença na visão deles acerca da mãe de Jesus, da Maria. Correto? Muito bem. Cristãos, católicos e protestantes evangélicos concordam numa coisa. A Maria, mãe de Jesus, quando pariu Jesus, quando ficou grávida de Jesus, ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. Nisso aí, cristãos, católicos e protestantes evangélicos concordam, pensam da mesma forma, que Maria, a mãe de Jesus, foi concebida por ordem, por atuação do Espírito Santo. Muito bem. Só que há uma diferença. A visão dos cristãos católicos em relação a Maria, mãe de Jesus, é que a Maria continuou virgem. Mesmo casada com José, continuou virgem. Os católicos pensam assim, que Maria continuou virgem e que não teve mais filhos. Jesus foi o único. Que Maria não teve relação sexual alguma com o próprio marido. Veja a loucura dos cristãos católicos. Numa sociedade judaica, na época de Jesus, o sexo era uma coisa normal, uma coisa saudável. Na sociedade judaica, na época de Jesus, os jovens se casavam ali com 18 anos de idade, 19. E o sexo era uma coisa comum. Então,
Os cristãos católicos, numa loucura total, numa visão profundamente negativa do sexo, inventou essa loucura de que a Maria, mãe de Jesus, nunca fez sexo com o próprio marido, José. Coitado do José. O José, como a gente vê aqui na lenda de Mateus, só vivia dormindo, coitado. Ou macho para dormir. Só vivia dormindo. E além disso, os cristãos católicos ainda lascam o pobre do José, afirmando que ele nunca fez sexo com a própria esposa. Que loucura! Já os cristãos protestantes pensam diferente. E aí, nesse diapasão, os cristãos protestantes evangélicos estão certos de que Jesus não foi o único filho do casal José e Maria. Ou seja, o casal José e Maria teve outros filhos além de Jesus. E foi um casal que fez sexo normalmente. E as provas estão no próprio Novo Testamento. E provas deturpadas pelos cristãos católicos, por causa dessa loucura de que sexo é uma coisa imunda, suja. Muito bem, vou explicar isso depois em vários vídeos. No vídeo de ontem, eu mostrei aqui um pouco sobre o caso de Jesus aqui, né? 40 dias em Belém, na lenda de Lucas. E como esse teor aí, esse elemento é importante sobre a pureza de Maria, então volto aqui só para não perder o ponto. Então vamos aqui ao quadro. No quadro aqui coloquei como título Jesus e a pureza de Maria. Será que a Maria, mãe de Jesus, era imaculada, sem mancha alguma? Será que ela era uma mulher pura? Será? A lenda de Lucas diz que não. A lenda de Lucas diz que Maria não era portadora dessa pureza aí, propagada por líderes religiosos, e no caso aqui, os católicos principalmente. A lenda de Lucas diz que não, que a Maria era uma mulher como outra qualquer. E vamos aqui explicar isso no próprio texto aqui do Novo Testamento. Muito bem, antes de iniciar aqui propriamente o vídeo, vamos novamente a mais uma certeza, a mais uma descoberta do médico neurologista Sigmund Freud. Sigmund Freud, como já disse aqui, era judeu, recebeu ali cultura judaica de seus pais. Ele era judeu, porém ele era ateu, e um ateu fervoroso. Freud estudou muito sobre o fenômeno religioso, aqui na luz da psique humana, como o homem cria essas ideias religiosas, religiões e deuses. Pois bem, no livro de Freud, como estou mostrando, e aqui está o livro, ó, Freud, o futuro de uma ilusão. Pois bem, LIPM, Poquet, ano 2010, página 119. Veja mais uma verdade de Freud aqui. Ele diz assim: o crente é aquela pessoa que crê, e não apenas os protestantes e evangélicos. Os católicos também são crentes. Os seguidores do islamismo também são crentes. Do budismo são crentes. Do espiritismo são crentes. Do hinduísmo são crentes. Então, diz Freud, o crente, aquele que crê em deuses, ou que está amarrado aí a uma religião, muito bem, o crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de privações.
Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado do remédio. Veja aqui como Freud era um homem extremamente inteligente para sua época. O que ele diz aqui é facilmente comprovado por fatos até hoje. O Freud diz aqui, veja, o crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de privações. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o crente, aquela pessoa que acredita em deuses, não deixa a sua crença facilmente. Não deixa a sua crença facilmente. E diz aqui que argumentos, por mais lógicos que sejam, o crente não aceita esses argumentos. Não adianta argumentar de forma racional, de forma inteligente com o crente. Porque o crente, ele não vai deixar sua crença, sua ilusão religiosa, apenas por causa de argumentos. E também diz aqui o Freud que não adianta colocar privações para o crente, ou seja, prender o crente para que ele deixe sua crença. Não adianta. Isso é sofrimento, é uma crueldade. Diz aqui o Freud, seria uma crueldade fazer isso com uma pessoa crente. Perseguir um crente para deixar sua crença. Perseguir um crente para deixar sua crença e assumir outra crença. Seria uma crueldade fazer isso. O Freud diz aqui que o crente, ele não abre mão, ele não deixa sua crença facilmente, à custa de argumento. E por quê? Porque o crente, aquele que crê em deuses, para crer em deuses, ele não precisa de provas. Ele não precisa de vestígios. Ele não precisa de nada para acreditar em deuses. Isso aí vem, às vezes, de forma cultural não, porque sempre é cultura. Vem de forma voluntária, por parte, por exemplo, de seus pais. Os pais passam sua crença religiosa, transmitem sua crença religiosa para os filhos desde ali o berço. Então, um crente que desde o berço recebe uma crença, dificilmente ele deixará essa crença, por mais lógicos que sejam os argumentos. Já que o crente não precisa de provas para acreditar em deuses, ele não precisa de provas, então essas provas não têm influência alguma para o crente ser um descrente, deixar sua crença. As provas não servem para nada diante do crente, por mais lógicas que sejam, entendeu? Pois bem, e o Freud aqui no final diz, quem tomou, veja aí, quem tomou soníferos por décadas, obviamente, não poderá dormir quando privado do remédio. É uma verdade. Aqui, uma pessoa que toma remédio aqui, soníferos, remédios para dormir, a pessoa só consegue dormir à base de remédios, de soníferos. Se você tira o remédio, o sonífero dessa pessoa, ela não vai conseguir dormir. Não vai. Não vai conseguir dormir. Da mesma forma, aqui, o crente, aqui está, o crente, a pessoa que crê em deuses, desde o berço ali, recebendo sua crença por parte de seus pais, né? Então, se você tirar essa ideia, essa crença, por meio de argumentos válidos, ou por meio de privações, se você tirar essa crença dessa pessoa aqui, ela não vai conseguir, talvez aí, viver com plenitude.
porque ela precisa dessa crença. Essa crença age como um sonífero para a pessoa. A pessoa, tirando essa crença dela com forma violenta, com privações, essa pessoa vai se sentir infeliz, porque não pode aí defender sua crença, não pode professar sua crença. Então aqui, veja o exemplo que traz aí o Freud, não é? A crença religiosa atuando como sonífero. Se você tirar essa crença religiosa, esse sonífero, a pessoa não vai passar aí a dormir. E tirando a crença religiosa, por meio de privações, por meio da força, da violência, essa pessoa se sentirá muito infeliz. Pois bem, e vamos provar aqui, mais uma vez, na Bíblia. Mostrei no vídeo anterior, essa passagem aqui, ó. A lenda sobre o nascimento de Jesus, feita por Lucas, capítulo 2, versículo 39. Veja como aqui, no relato lendário de Lucas, a Maria, mãe de Jesus, nada tem de pureza, nada tem de imaculada. É o que está aqui. Vamos lá. Diz assim o Lucas: cumpridas, veja aí, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Lucas está dizendo aqui, no finalzinho aqui do seu relato sobre o nascimento de Jesus, que Jesus aqui nasceu em Belém. E Jesus aqui estava de passagem. O casal foi para uma casa de hóspede. José aqui tinha pouco dinheiro e estava de passagem por Belém, por causa de um recenseamento. Nunca houve esse recenseamento, mas isso aí é outro vídeo. Pois bem, então aqui José e Maria estavam de passagem por Belém. Na lenda de Mateus, José e Maria moravam em Belém. Moravam lá. Pois bem, então aqui diz o Lucas que, olha aqui, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O que é isso aqui? Ordenanças, a lei. O que é isso aqui? Na época de Jesus, para entender a Bíblia, é preciso que a pessoa estude os costumes da época em que os livros foram escritos. Se a pessoa não conhecer os costumes, nada vai aprender sobre Bíblia. Vai aprender tudo de forma deturpada. Deturpada. Então veja aqui, na época de Jesus, veja que essa época aqui, essa sociedade, em relação à sociedade de hoje, era uma sociedade atrasada. A visão aqui errônea sobre muitas coisas. Muito bem, na época de Jesus, quando uma mulher, veja aqui, quando uma mulher paria, o que acontecia? Essa mulher era considerada imunda. Veja a ignorância da época de Jesus. Quando uma mulher paria, era considerada uma pessoa imunda. Veja, imunda. Pois bem, e o que acontecia? Quando uma mulher paria um menino, ela era considerada imunda por 7 dias. Certo? Por 7 dias. Quando ela paria uma menina, sexo feminino, a mulher, na época da Bíblia, apanhava mais do que sovaco de aleijado. A mulher era vista como um ser inferior. Veja aqui a lei tratando de forma diferente o homem e a mulher. Repito, quando uma mulher paria um menino, ela era considerada imunda por 7 dias. E para se purificar dessa imundície, havia necessidade de 33 dias.
Quando a mulher paria uma menina, sexo feminino, era pior. Aí era o dobro de impureza e o dobro de tempo para se purificar. Veja a desigualdade na lei. E lei, segundo a Bíblia, é feita por Deus. Deus algum existe, Deus algum faz leis. O homem é que cria deuses e é o homem que cria leis. E atribui essas leis loucas aos deuses criados. E aqui está o exemplo. Muito bem. Então essas ordenanças aqui, veiculadas pela lenda de Lucas, estão aqui, ó. Levítico, capítulo 12, versículos 2 e 4. Na época aqui, dessa lenda de Lucas, não havia a Bíblia como nós temos hoje. Eram escrituras hebraicas esparsas, soltas, espalhadas. Depois é que o homem teve a ideia de juntar algumas coisas e fazer a Bíblia que temos hoje. Mas na época de Jesus, isso aqui não era o Velho Testamento aqui como nós temos hoje, Levítico, tá? Hoje essas ordenanças estão aqui em Levítico, certo? Capítulo 12, versículos 2 e 4. Então veja bem, Lucas se refere ao que está aqui em Levítico. Ó, diz assim, aqui é o Deus hebreu falando a Moisés. Veja, na lenda aqui hebraica, diz assim, versículos 2 e 4. Fala aos filhos de Israel. Veja aí. Se uma mulher conceber, fazer sexo, se uma mulher conceber e tiver um menino, olha aqui, e tiver um menino, será imunda, veja, será imunda 7 dias. Aqui está, 7. Então vamos passar para cá, ó, 7 dias, né? Muito bem. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Ou seja, a sociedade era tão atrasada em relação à de hoje, que a mulher menstruada também, nessa época aqui e na época de Jesus, a mulher menstruada também era vista como uma mulher imunda. Veja a ignorância da sociedade hebraica e da sociedade judaica. Pois bem, continuando. Depois ficará ela quem? A mulher que pariu aqui o menino. Depois ficará ela 30, veja aí, ó, 33 dias. Esqueci os dias aqui, tá? Depois ficará ela 33 dias, veja aí, a purificar-se do seu sangue. Olha aqui. Nenhuma coisa santa a mulher pode tocar, porque ela está imunda. Nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então veja aqui, ó, 33 dias. Então 7 aqui, com mais 33, não é isso que eu disse? 7 com 33 vai dar o quê? 40. Então aqui na lenda de Lucas, Jesus, o menino, ficou apenas 40 dias de vida em Belém. E depois foi levado por seus pais para a cidade de Nazaré. Porque antes José e Maria já moravam em Nazaré. Tanto é que estão voltando para a cidade de onde vieram. Entendeu? Então é isso. Então veja, ora, se a Maria, mãe de Jesus, passou por esses rituais aqui de purificação, é óbvio que ela não era considerada uma mulher pura. Não havia pureza em Maria. Isso é criação. Não havia pureza em Maria. Por quê? Porque ao conceber e parir o filho, o menino Jesus,
ela foi submetida aos rituais aqui que eram impostos a todas as mulheres. Então Maria passou pelo mesmo processo de pureza. Ela pariu o menino Jesus, foi considerada imunda por 7 dias, e para se purificar dessa imundície, a Maria teve aqui que aguardar ainda 33 dias. E só depois disso, aos 40 dias de vida do menino Jesus, depois disso é que Maria ficou pura. Então você vê que no relato de Lucas, está lá, a Maria impura, porque pariu um menino. E foi imposta aqui essa lei a ela também. Então aqui a Maria não tinha nada de pura. Nada. Ao contrário, a impureza. Quem é puro não precisa se purificar. Quem é pura não precisa se purificar. Mas aqui a Maria, ela passou pelo processo de purificação. Por quê? Porque não era considerada uma mulher pura, uma mulher com pureza. Daí esse processo pelo qual ela passou, entendeu? Então aqui, se a Maria fosse considerada uma mulher pura, mesmo tendo concebido o menino, se fosse uma mulher imaculada, ela não teria passado pelo processo de purificação. Passou por ele porque era considerada impura. Maria não foi a primeira virgem a aparecer antes de Jesus. Não foi a primeira virgem e não foi também a última. No mundo da religião, deuses e semideuses eram tidos aí como nascimentos miraculosos. Tudo isso é criação religiosa. Mulher nenhuma engravida, na época aqui de Jesus, mulher nenhuma engravidava sem a relação sexual, a introdução do pênis na vagina. Mulher nenhuma ficava grávida sem essa introdução. Tudo isso é criação religiosa que leva o homem a um mundo da ilusão, da superstição e do absurdo. Portanto, aí mais um vídeo e vamos concluir com Elvis Presley, Kiss Me Quick. Não, eu vou agora com Suspicious Minds. Pronto. When calling the train, I can look at, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you done to me, when you don't believe yesterday. We can't you go together, when suspicious minds, we can't do this or dream, and suspicious minds. So if a fellow friend you know, drop his by to say hello, are there still suspicions in your mind? Obrigado.